Enfrente seu medo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 43. Mas antes, é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à programação da semana ali da igreja e terá acesso então aos dias, horários e temas dos estudos que são disponibilizados ali. Portanto, venha participar, porque certamente você será abençoado. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo. No caso, hoje, são 34 versículos, portanto, leia todo o capítulo 43. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 14, que diz: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais da comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele, pode me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Portanto, agora a gente percebe uma atitude aqui de Israel um tanto quanto conturbada. Por quê? Porque Rubem já havia falado com ele a respeito de voltarem com Benjamim, mas ele não se dobrou a essa argumentação de Rubem, não aceitou isso e permaneceu ali como se tivesse tudo tranquilo. A gente percebe também ele tentando agir como se não fosse colocar Benjamim em risco, tanto que a hora que a comida está acabando, ele fala para os irmãos: então volta lá no Egito.
e agora Judá toma a frente. Portanto, algo que nós percebemos aqui da diferença de Rúben e de Judá é que Judá, então, ele é esse líder que toma a frente. Lembre-se, Rúben é o mais velho. Primeiro Rúben, depois Simeão, que está preso lá no Egito, depois Levi, e por último aqui, dos 4 primeiros filhos da Lia, Judá. Os 4 primeiros filhos aqui de Jacó. E, portanto, o que nós percebemos aqui é Judá tomando a frente agora para tentar resolver essa situação. E ele vai colocar Jacó na parede. Por quê? Porque Jacó deveria ter decidido algo para trás que ele não decidiu. Perceba aí no versículo 10 que Judá vai falar: como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Portanto, o que ele está falando aqui é a respeito dessa demora de Jacó em se decidir no que fazer. Esperou a comida acabar, talvez dando um tempo ao tempo para ver se as coisas se resolveriam por si, sei lá, talvez José, né? Porque ele ainda não sabia que era José, mas talvez José pegasse e colocasse Simeão em liberdade. Então ele estava aguardando alguma coisa acontecer que não aconteceu. Portanto, aí está o tema do nosso estudo de hoje, que é enfrente seus medos. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. A gente não pode ficar alheio. E aí agora sim ele vai tomar uma postura para enfrentar esse medo. Esperou, deu tempo ao tempo, e nas circunstâncias aí, o que a gente percebe acontecendo? Que eles voltaram a ter fome, portanto, ele foi aguardando o tempo passar, mas a vida foi acontecendo, as necessidades que foram surgindo foram consumindo ali o alimento ali que já era escasso porque era o período de fome. Portanto, talvez Jacó deveria ter se organizado melhor. Mas fato é que chegou então a essa situação aonde Judá se posiciona. Portanto, nós vemos em Judá um líder, é um líder que também é responsável, porque ao mesmo tempo que ele toma a frente para poder negociar com Jacó, convencer Jacó e fazer aquilo que deveria ser feito, por outro lado, ele se responsabiliza pelo seu irmão e leva e toma a frente dessa situação e fala: olha, eu me torno culpado se eu não voltar aí com o seu filho. Agora nós percebemos aqui também a respeito da postura de Israel. Versículo 11 vai falar: então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Portanto, ele então se viu convencido pelo seu filho daquilo que deveria fazer. Então, nós vemos, como já falei aqui, Judá, esse líder, esse homem que toma a frente, que assume ali as rédeas, que enfrenta o problema e vai para cima aí dos problemas. E Jacó cede a ele. Então ele vai agora dar algumas sugestões. Olha, leva presente para eles. Olha, leva prata em dobro também. Leva a prata que trouxeram dele aqui. Portanto, ele vai municiar ali os seus filhos de tudo quanto é forma para poder fazer com que eles venham ser bem-sucedidos nessa empreitada aí que é voltar para o Egito e enfrentar ali o José, que eles ainda não sabiam que era José, não haviam reconhecido José. Mas algo que nós precisamos perceber aqui em Jacó é que ele olha para trás e percebe o Senhor, então, como um Deus que é misericordioso em cima de tudo que ele viveu até esse momento. Perceba aí que no versículo 13, desculpa, no versículo 14, ele vai falar que o Deus Todo-Poderoso, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus agora de Jacó, então
que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. E agora ele vai enfrentar o seu medo, quando ele continua falando: quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Mas nós precisamos lembrar que Deus havia feito uma promessa para Jacó, falando então que ele seria pai de nações, né? E a gente vai ver nações aí, porque futuramente, com Roboão, filho de Salomão, o reino vai ser dividido. Então vai ter Israel, que é chamado, o reino do norte é chamado de Israel, e Jerusalém, ou Judá, ou Sião, que é assim que é chamado então o Reino do Sul. E portanto nós percebemos aqui agora essa situação em ele assumir os riscos que têm que ser assumidos ali, mas também confiante no Senhor. E de uma forma velada nós percebemos então essa confiança que ele tem no Senhor, das promessas do Senhor, porque aquilo que o Senhor prometeu para ele, o Senhor veio cumprindo. E algo agora que é necessário que a gente venha ressaltar e que é importante, nós não abordamos agora, mas que é importante nós nos lembrarmos, está lá a partir então lá do versículo 31, quando José então leva os seus irmãos ali para comerem ali na sua casa, e aí colocam os irmãos em ordem, né, de nascimento, e ali já Simeão também já se reúne ali com eles, então colocam todos eles ali em ordem, né? O texto vai falar então que os egípcios não se assentavam à mesa dos hebreus, portanto eles sentaram separados, mas José coloca 5 vezes mais alimento para Benjamim do que para os outros irmãos. E uma possibilidade, talvez, fica aqui uma sugestão para nós pensarmos, é a partir disso ele perceber se os irmãos dele tinham mudado. Porque lembre-se, os irmãos tinham ciúme do pai com José. E então José foi presenteado ali pelo pai, né, com uma roupa. E aí agora o que que ele está fazendo? Ele está aumentando a quantidade de alimento ali para Benjamim e vai perceber ali qual que é a atitude deles. Portanto, aquilo que nós percebemos aqui é que nós precisamos enfrentar os nossos medos e as nossas dificuldades. Nós precisamos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso, é gracioso, é compassivo e que aquela boa obra que ele começou nas nossas vidas, ele há de terminar. Portanto, precisamos confiar no Senhor. No Senhor. Nós temos que ter essa confiança no Senhor, apesar das circunstâncias, sabendo e também nos lembrando que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que às vezes nós não entendemos o momento, e perceba, nenhum deles entendeu esse momento até então. Talvez apenas José, porque José vê o seu sonho se concretizando. Então talvez ele já percebeu várias coisas aqui, mas Jacó e os outros filhos, eles não perceberam ainda. Mas entenda, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nela nós devemos confiar, nessa vontade do Senhor, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, é que nós confiamos nessa vontade do Senhor e é por isso que nós confiamos no Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.